Paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Vivendo para Servir e sejam bem-vindos também ao início da nossa semana missionária. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que já estavam aguardando aí, né? Estávamos aí na expectativa desse dia chegar. Estamos iniciando hoje um propósito, né, de campanha com missionários, homens que tiveram experiências com Deus no campo missionário, que estarão conosco contando as suas experiências, que estarão conosco pregando a preciosa palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas para todos os irmãos que estarão conosco. Em nome de Jesus, você já está aí conosco, vai compartilhando essa live com um amigo, com o irmão em Cristo, em nome de Jesus, e eu tenho certeza, fica conosco, porque o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor hoje, ele estará através da mensagem de Deus, através daquilo que for ensinado e falado nessa noite, será tudo para o nosso elevo espiritual. Eu já quero iniciar, né, essa semana missionária trazendo o versículo da palavra de Deus, que fica em Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: quão suave são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Glórias a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Então, bem-aventurado são os pés daqueles que levam a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que são enviados para fazer a obra de Deus, para levar o verdadeiro evangelho que cura, que salva, que transforma, que muda vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? E como toda semana missionária, todos os dias da semana, nós estaremos falando sobre algum missionário que revolucionou o mundo, algum missionário que ficou conhecido pelos seus feitos, pela sua grandiosa obra. E hoje nós iremos falar a respeito de David Livingstone, um missionário ali da Escócia, que nasceu na Escócia em 1813, e ele nasceu numa família cristã e logo desde cedo David, ele aprendeu a gostar de estudar a palavra, de ler a Bíblia Sagrada. Com 9 anos, diz a história que ele ganhou um livro, o Novo Testamento, por ele ter recitado o Salmo 119 todo. Ele recitou ali todo o Salmo 119, para quem se conhece, sabe que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia Sagrada. Nós vemos também que, além de ele estudar a Bíblia Sagrada, ele também gostava de biologia e geologia, né? Ele estudava ali também geologia e também biologia, e ele começou a se especializar, né, nessa área. E o desejo, após ele ter 9 anos de idade, veio o desejo no coração dele de ele ministrar a palavra, de ele pregar o evangelho. A princípio, o seu desejo era ir para a China. Ele tinha desejo de ir para a China levar o evangelho. Isso era o princípio, mas após ele ter ouvido um missionário chamado Dr. Moffat. Esse Dr. Moffat era um missionário muito experiente e era um missionário que ele também fez muitas obras ali na África. Esse missionário, uma certa feita, ele achou que tinha alcançado muitos africanos, e uma certa feita ele subiu num dos maiores montes que tem lá na África à noite. E quando ele olhou para baixo, ele viu muitos luzeiros, ele viu muitas luzes ali acesas, e ele falou: meu Deus, ainda tem muitas almas aqui que eu preciso alcançar.
Ainda tem muitas pessoas que eu preciso alcançar aqui na África, mas eu já estou de idade avançada, né? Já não tenho tanta força, nem tanto vigor. E ele começou a orar para Deus preparar alguém para que desse continuidade à sua obra ali na África. E ele voltando ali para a Inglaterra, ele ali reunido, ali os irmãos, estava ali no meio David Livingstone. E após David Livingstone ouvir as experiências daquele missionário, acendeu no coração dele o desejo de fazer a obra na África. Ele falou, não é na China, é na África que eu quero ir, eu quero dar continuidade e fazer o que ele estava fazendo, porque tem muitos povos lá. E David começou a pesquisar e viu que lá na África eles precisavam muito de médicos, né, porque tinha muitas enfermidades. E ali David ele começou a estudar medicina. E com 20 anos, David Livingstone se formou em medicina e logo após isso ele casou-se, né? Após o seu casamento ele foi para a África a sua lua de mel. E chegando na África ele acabou ficando ali na África. E ele começou a ajudar ali os africanos com a medicina, e ele começou também a aprender a mexer com plantas medicinais e começou a fazer remédios naturais para o povo da África, para ajudar os africanos. Ele tinha, ali ele fazia isso, e ao mesmo tempo que ele era um médico naturalista, como ficou conhecido, ele também ajudava ali os africanos ali através das suas enfermidades e também a enfermidade da alma, pregando o evangelho, pregando a alegria, a paz que só Jesus pode dar. E ele pregava ali. Só que mesmo com todo esse conhecimento, infelizmente, ele não pôde livrar a sua esposa da malária, né? Ela pegou malária e ali mesmo melhorando, mesmo ali ele fazendo vários remédios com plantas, a sua esposa veio a falecer. E mesmo a sua esposa falecendo, David Livingstone continuou fazendo a obra. Mesmo assim, David Livingstone continuou ali pregando o evangelho com todo vigor, pregando o evangelho ali na África, com desejo de ganhar almas cada dia mais. E ele também foi acometido de várias enfermidades. Ele pegou por 31 vezes, ele pegou diarreia, a febre africana, conhecida naquele tempo, além da malária, além de outras enfermidades que também acometeu, né, esse missionário chamado David Livingstone. E também, quando ele foi para uma cidade chamada Mabotsa, ao chegar a essa cidade, conta também até a sua biografia, está escrito que ele foi recebido e atacado por um leão. E esse leão, ele foi para cima dele, dilacerou o seu braço, mordeu ali o seu ombro, dilacerando o seu braço, e ele só foi livre porque Deus ainda tinha um propósito na vida dele. Porque chegou logo um outro homem com uma lança para espantar o leão dali, e ele achou, né, que iria morrer, mas não. Mas aquele ataque sofreu sequelas, e ele não conseguia levantar mais o seu braço, ele teve que viver o resto da vida dele pregando o evangelho, mas com a tipóia no braço. Com a tipóia ali, porque sofreu ali sequelas, aquele ataque, né, daquele leão. Mas Deus o livrou da morte. David Livingstone, ele ficou conhecido como um desbravador da África. E ele ficou conhecido também por algumas frases que eternizaram, como ele disse assim, Deus tinha um único filho, e ele fez desse único filho um missionário. Essa é uma das frases de David Livingstone. Ele também tem uma outra frase que ele ficou conhecido, que ele disse assim, Deus, envia-me a qualquer lugar, desde que vá comigo. Desde que o Senhor vá comigo, Senhor, pode me enviar para qualquer lugar. E o maior desejo dele era fazer a obra ali na África, né, irmão? Ganhar aqueles africanos para Cristo. Ele chegou a dizer numa frase também que ficou eternizada, dizendo, o ar, missões é o ar que eu respiro e a comida que eu como. E por última frase, né, a quarta frase também que ele ficou conhecido, foi porque ele dizia que missões é o pulsar do coração de Deus. Quem sabe você está acompanhando essa live, você também tem desejo de ser um missionário, o seu coração ele arde quando ouve falar de missões. Quem sabe essa é a sua vocação, e nessa semana missionária eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo
através das experiências desses missionários que vão estar pregando a palavra, que nós convidamos. E por último, para encerrar aqui, nós vemos que David Livingstone ele morreu com 60 anos de idade, lá em Zâmbia, né? Ele estava na cidade de Zâmbia, numa casa feita de palha, de barro, e ele estava orando, ele orava às vezes 3 horas, 4, 5, e os seus discípulos que estavam com ele, porque tinha muitas pessoas que andavam com ele, porque viam nele um homem diferente, um homem que amava ali a África. E aí quando foram, né, chamar ele, depois de algumas horas orando, ele estava de joelho dobrado na cama, já morto, já gelado, morreu orando a Deus, morreu clamando ao Senhor, e ali, né, David Livingstone, ele foi morto. E o que me chama a atenção é que ele era inglês, então os africanos, aqueles irmãos que andavam com ele, tinham que levar o corpo dele para a Inglaterra. Só que o que eles fizeram? Eles tiraram, abriram, né, ali o corpo de David Livingstone, arrancaram o coração dele e disseram, nós vamos embalsamar o corpo e vamos enviá-lo para a Inglaterra. Mas o coração dele sempre esteve na África. Então eles pegaram o coração daquele missionário e enterraram debaixo de uma árvore no centro da África. E aí mandaram o corpo embalsamado para Londres, para a Inglaterra, onde ele foi enterrado em Westminster, num lugar ali onde tinha muitas pessoas conhecidas, muitos reis foram enterrados ali, e ele foi ali enterrado, e na sua lápide estava escrito dessa maneira, o corpo de David Livingstone foi sepultado neste lugar, porém o seu coração foi sepultado no centro da África, e a sua obra, ela ainda continua sendo realizada em todo o mundo. Então, esse é um resumo da história de David Livingstone, desse missionário que realizou uma grande obra, né, ali na África, que amava ali, dedicou a vida, como nós aprendemos que o amor, a essência do amor é a doação. Deus amou o mundo de tal maneira que ele doou o seu único filho, como David Livingstone disse, né, para poder fazer dele um missionário aqui na Terra. Então, ele se doou também para os seus irmãos, para os nossos irmãos africanos, para ganhá-los para Jesus. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você que já está conosco, para nós fazermos uma oração pelos missionários. Tem muitos missionários, irmãos, que estão passando lutas, perseguições, estão sendo mortos ali em vários países, estão ali vendo seus filhos morrerem, estão sendo ameaçados ali, ou negam a Jesus, ou eles, né, são queimados, são apedrejados. E eu gostaria de convidar você para fazer uma oração. Hoje é o primeiro dia dessa semana missionária. Então, todos os dias, nós iremos fazer uma breve oração por esses missionários que estão dando a vida por amor a Cristo, que não têm liberdade nem para andar com a Bíblia, né, nas mãos. Muitos lugares, eles têm lido a Bíblia em cavernas, lugares escondidos. Para eles lerem a Bíblia, eles têm que levar papel dobrado, folhas da Bíblia para poder ler, porque se forem pegos, eles são mortos apedrejados, decapitados, e muitos até mesmo queimados, né, em vários lugares, né, e não somente na África, como também na Europa, em vários outros países. Nós vemos aí pessoas na Coreia do Norte, em muitos lugares aí que é de extrema perseguição aos cristãos. Então nós vamos orar por eles, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha, né, em nome de Jesus, usar eles para ganhar almas naquele lugar. Eu quero convidar você para orar comigo, em nome de Jesus Cristo, ok? Nós vamos orar, em nome de Jesus. Está aqui, ó, Semana Missionária, oração pelos missionários. Vamos fazer uma oração por eles, e após essa oração, eu já vou passar para o pastor Paulo Martins, que é o primeiro missionário que estará conosco no dia de hoje, contando ali algo que marcou a sua vida missionária, vai falar um pouquinho dele, dos países que ele visitou, e logo após ele vai estar entrando na mensagem de Deus, estará trazendo uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Então vamos orar agora, vamos esquecer um pouquinho de nós, e vamos orar um pouquinho, vamos orar agora somente para esses missionários, ok? Em nome de Jesus, não somente para os missionários que estão lá, mas para aqueles missionários que o Senhor ainda vai enviar, e quem sabe você que está nos assistindo pode ser um deles, amém? Então vamos orar por eles. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, graça, meu Deus, eu quero te dar, Senhor,
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é fiel, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Meu Pai, venha, meu Deus, em nome de Jesus, ouvir o nosso clamor, Senhor. Ouve o nosso clamor, meu Pai, a nossa oração. Porque a nossa oração, ó Pai, está aí, tem um propósito, e esse propósito, meu Deus, é que o Senhor visita, meu Deus, os teus filhos, que o Senhor visita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Visita, meu Pai, agora, Senhor, todos aqueles que estão em outros países, todos aqueles, ó Pai, que estão enfermos, ali, são missionários, estão passando por processo de enfermidade, que foram homens, meu Pai, e mulheres chamados para levar a tua palavra, homens e mulheres, ó Pai, que sentiram no coração o desejo de fazer a sua obra, o desejo de ganhar almas para o teu reino. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, nesse momento, visita, meu Pai, a cada missionário. Olha, meu Pai, aqueles que estão ali sofrendo, que não têm negado o seu nome, mesmo na pouca força. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero lhe pedir agora, faz uma grande obra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita. Visita agora, meu Pai, esses missionários. Visita, ó Pai, esses homens e mulheres, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que tem até mesmo levado ali os teus filhos, tem passado, ó Pai, por perseguições, por lutas, com medo, ó Pai, de serem pegos, ó Deus, por fazer a tua obra. Meu Pai, levanta eles, ó Pai, faz deles, ó Pai, homens e mulheres, ó Deus, olha, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, atalaias, que venham pregar a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, como Paulo disse, ele não estava preparado somente para ser preso, para ser açoitado, não. Paulo diz, eu estou preparado até mesmo para morrer por amor ao meu Cristo, para morrer por amor a Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, sei que muitas pessoas também que se doam, meu Deus, para a tua obra, que se doaram e hoje estão em outros países, hoje estão, meu Pai, olha, meu Pai, se abdicaram, ó Pai, da sua vida, olha, meu Pai, deixando, ó Pai, tudo para trás para fazer aquilo, meu Pai, que agrada ao Senhor. Meu Pai, sustenta esses missionários, fortalece eles, ó Pai, enche eles do teu Espírito Santo, que aonde, ó Pai, haver um missionário agora, que o Senhor venha renovar a força deles, ó Pai. Quantos missionários pensando até mesmo em desistir e abandonar a sua vocação, meu Pai, em nome de Jesus, acende novamente no coração deles, ó Deus, o desejo, ó Pai, de continuar fazendo a sua obra. Nós vemos aqui, contamos a história de David Livingstone, mesmo perdendo a sua esposa, mesmo ali sendo acometido de várias enfermidades, ele tinha, meu Pai, o desejo de ganhar almas para o teu reino. Meu Deus, coloca no coração desses missionários esse desejo, não deixa, meu Pai, essa chama, meu Pai, de missões se apagar no coração deles. Meu Deus, prepara também, Senhor, como o Senhor diz na sua palavra, que a seara é grande e poucos são ceifeiros, que o Senhor venha levantar também, Senhor, até mesmo aqui no Brasil, em todo lugar, ó Pai do mundo, ceifeiros valorosos, homens e mulheres, ó Pai, que vão, meu Deus, estão dispostos, ó Deus, a dar a vida por amor à tua obra, que estão como Isaías dizendo, Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim, capacita cada um deles, enche eles da tua graça, enche eles, ó Pai, da tua presença, e envia eles, ó Deus, para fazer a sua obra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando porque cremos, ó Pai, na resposta e na vitória de Deus, Senhor. Usa eles, meu Deus, para saquear o inferno, para povoar o céu, porque nós cremos, ó Pai, como David Livingstone disse, não importa onde ele vá, mas se o Senhor, meu Deus, foi com ele, Senhor, seja também com esses missionários, onde quer que eles estejam, meu Pai, seja com eles, e opera, Senhor, milagres, sinais de poder, de maravilhas, de cura, de libertação, usa eles com autoridade, ó Deus, para fazer, meu Pai, aquilo, ó Deus, que o homem não pode fazer, usa eles, meu Pai, com poder, como Paulo disse, o evangelho que eu prego não é somente baseado em palavras, mas é baseado no poder de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, usa esses missionários e levanta missionários valorosos também para realizar a sua obra. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus, ele é maravilhoso, né, irmãos? Eu quero te agradecer
também a presença dos nossos irmãos internados, nossa irmã Sueli, nossa irmã Aline, nossa irmã que está conosco ali também, nos acompanhando, nosso irmão Gustavo, os nossos irmãos ali seminaristas, que estão nos acompanhando, também a sua família, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, o canal Vivendo para Servir, nossa irmã Edemice, o Alex, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui acompanhando nosso irmão o Anderson, né, um dos seminaristas ali, que já se formou pastor, ficou um ano ali no seminário, e está conosco também. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão Gustavo também, que é seminarista também. Todos os nossos irmãos estão nos acompanhando. Compartilhe essa live, compartilhe, convide os seus irmãos para assistir, os seus familiares, porque eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco, que vai, através do teu Espírito Santo, vai continuar alegrando o nosso coração nessa noite. Venha cultuar conosco em nome de Jesus. Eu quero já abrir aqui, em nome de Jesus, já colocar aqui na tela o nosso irmão Paulo Martins, pastor Paulo Martins, que estará conosco, contando um pouquinho da sua vida, contando um pouquinho das suas experiências, em nome de Jesus Cristo, que está conosco. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem uma palavra ao teu coração. Ele vai trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, aos nossos corações nessa noite. Eu vou dar liberdade, vou deixar o pastor à vontade. Seja bem-vindo, pastor Paulo Martins. Mais uma vez, obrigado pelo Senhor ter recebido esse convite, estar conosco, em nome de Jesus. Eu vou já deixar aqui, aberto aqui para o irmão ficar à vontade para contar, falar um pouquinho das experiências que o irmão teve, os países que o irmão foi, e trazer, com certeza, a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a minha vida será edificada e a vida também de todos os internautas, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, seja bem-vindo, pastor Paulo Martins, e fique à vontade. Estamos aqui para aprender cada dia mais com o Espírito Santo e o que ele fez na vida do Senhor também, né? Eu tenho certeza que se fosse para contar as experiências que o Senhor viveu, nós ficaríamos aqui até amanhã. Mas o Senhor, ele é maravilhoso. Amém? Então, Deus abençoe, tenha liberdade, né, em nome de Jesus, fique à vontade, e eu tenho certeza que o que o Senhor viveu, que o Senhor irá compartilhar conosco, inclusive para quem não sabe, nosso irmão Paulo Martins, ele também é um dos autores, estou fazendo um livro, né, compartilhando experiências com Deus, e tem algumas experiências também nesse livro do nosso irmão pastor Paulo Martins, experiências tremendas que ele viveu, e em nome de Jesus, logo, logo esse livro será aí publicado para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, fique à vontade, pastor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, muito obrigado, professor Marcos, Deus abençoe, a paz do Senhor, irmãos internautas, Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus possa te dar a vitória gloriosa dos céus. Estávamos ouvindo aí o professor falando acerca do missionário, e é importante a missão na obra de Deus, é o principal na obra de Deus. E Deus tem abençoado a nossa igreja, como somos da Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas também todos os ministérios, todos que pregam a palavra de Deus, anunciam a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso é maravilhoso. Pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, missionários que vêm de outros países, pessoas que saem do seu continente, vai para outro continente, pessoas passam por situações realmente difíceis e vencem em nome do Senhor Jesus. O mais importante é cumprir o chamado do Senhor Jesus. Eu tenho esse privilégio de fazer a obra de Deus e tive o privilégio de viajar muito para fora do Brasil, fazendo a obra do Senhor, levando a palavra de Deus. Passamos por alguns momentos que Deus nos provou a fé, momentos em que nós vimos ali a mão de Deus ser conosco grandemente. Então, nós sabemos que todo desafio que vier, Deus é conosco de uma maneira gloriosa, de uma maneira tremenda. Deus, ele é maravilhoso, ele sempre está conosco. Eu quero compartilhar com os irmãos duas experiências que sirva de muita incentivo para os irmãos e confiança em Deus.
como disse o professor Marcos, se a gente for falar a experiência, que nós vamos passar muito tempo. Eu aprendi muito, e comecei muito novo na obra de Deus, então hoje eu tenho idade, estou com 56 anos, mas comecei já como obreiro aos 16, devido à necessidade da obra de Deus. A Igreja de Deus e Amor crescia muito nos anos 80, e ali Deus começou a me abençoar. Eu quero só duas experiências aos irmãos, duas delas, que Deus tocou no meu coração em falar. A primeira foi o chamado. Eu nasci no berço evangélico, meu pai foi missionário também, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele, aqui no interior do estado de São Paulo, juntamente com outros obreiros, foi um missionário, pregou a palavra de Deus na época, na década de 60, finais dos anos 50, na década de 1960, onde não se alugavam salões para a igreja evangélica. As pessoas que não eram crentes, principalmente católicos, não alugavam para os evangélicos, para os crentes, como eles falavam. Então, os missionários usavam tendas. Eles faziam tendas, iam na prefeitura, pediam terrenos emprestados, a prefeitura cedia espaço público, e ali eles estendiam as tendas, montavam as tendas e saíam anunciando o evangelho, e à noite faziam os cultos, onde Deus começou a abençoar. E aos 15 anos nós viemos para a Igreja Deus e Amor, e já com 15 anos eu me batizei, e já aos 16, já no ano seguinte, 6 meses após o batismo, eu já comecei a trabalhar como obreiro, fazer a obra de Deus, e assim que surgiu a oportunidade, a necessidade, porque nos anos 80, no início dos anos 80, em 81 precisamente, o missionário tinha pegado a Rádio Tupi aqui em São Paulo, e essa rádio pegava em todo o Brasil. E ele anunciava a igreja, passava já os testemunhos, que o missionário, o saudoso missionário Davi Miranda, era um homem visionário, de muita fé, um homem que pregou o evangelho do Senhor, anunciou, e ele tinha estratégias tremendas, Deus dava estratégias tremendas para ele. Foi o pioneiro em colocar os testemunhos no ar no Brasil. Depois disto, todos os ministérios seguiram. E aquilo, então, chamava a atenção do povo de uma maneira surpreendente, tremenda. E os irmãos, então, queriam igrejas, e não tinha. Eu morava nessa época na região de Marília, e os irmãos começaram a fazer cultos em Veracruz, Garça, cidades em volta ali, e eles pediam igreja, queriam um culto, fazia ponto de pregação, e foram dividindo os obreiros. Meu pai ia para uma cidade, eu ia para outra, outros irmãos iam para outras cidades, eram poucos os presbíteros para dar santa ceia, unção. A igreja estava começando e se expandindo assim de uma maneira tremenda. Deus fez obras tremendas. E aos 17 anos, Deus usou o saudoso presbítero José Antônio Salles, presbítero José Salles, que foi um dos meus pastores, e ele falou: irmão Paulo, Deus vai te usar você para pregar fora do Brasil. Então, naquele momento, quando Deus usou ele e me falou, eu não duvidei, porque Deus sabia do meu coração, que é o meu desejo fazer a obra dele. Mas eu comecei a pensar como, quando, estou aqui numa localidade dessa, no interior do estado, não sei como, mas, irmãos, foi se cumprindo tremendamente. Ali comecei a seguir meu ministério, fui novo, separado ao presbitério, e ali começamos a trabalhar, me casei, e passado alguns anos, eu vim aqui para a sede mundial, o missionário Davi Miranda me convidou para fazer a obra no exterior, e passamos a fazer essa obra, e minha primeira viagem foi para as Ilhas do Caribe, e a base de descida e dali partir seria Venezuela. Quando nós viajamos para lá, quando o avião fazia a volta no Mar do Caribe para descer no aeroporto de Caracas, Maiquetía, aliás, ali na Venezuela, quando ele fazia a curva já para se alinhar a descer no aeroporto, vendo aquele mar imenso, lindo, o Espírito Santo falou ao meu coração, uma voz que está viva até hoje na minha mente. O Espírito Santo de Deus me falou: não disse que você viria? E aí eu me lembrei
há 10 anos atrás daquele momento que Deus tinha usado o presbítero José Salles com grande profecia e Deus estava cumprindo na minha vida naquele momento. Então eu agradeço a Deus e eu quero deixar aqui esse testemunho a você que tem um chamado, tem uma revelação de Deus, tem uma profecia de Deus na sua vida, você que já está na obra missionária, não desista. Deus falou com você, continue batalhando, continue buscando a Deus. Saiba que Deus, ele é com você grandemente, ele será na tua vida sempre, ele estará com você sempre. Você estará sempre fazendo a obra de Deus. Ele vai proteger você, ele vai guardar você, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Embora venham situações, momentos difíceis, venham situações que parecem que não vamos suportar, mas Deus, ele dá a vitória. E nessa primeira viagem eu fiquei muito preocupado, primeira vez, e Deus preparou, pegamos o intérprete dali, fui para as ilhas do Caribe, Trinidad e Tobago, Granada, e outros países ali no Caribe. Foi a minha primeira viagem. E Deus abençoou grandemente, e a maior delas, parte delas hoje já temos igreja. Fomos a primeira vez, quando não tinha preparado a documentação, e conhecer o país, trazer para o Brasil informações importantes para a igreja preparar a documentação para a abertura da filial lá e enviar missionários para esse local. Então, foi esse meu trabalho sempre em missões, aonde não tínhamos igreja, nós íamos ali fazer esse trabalho, documentação, preparação, estudar toda a situação do país, para depois enviarmos missionários e assim começar a obra de Deus. Foi assim que começou, com muita coragem do nosso missionário, que ele teve sempre coragem e fé, e nos enviava, e com certeza todos voltavam com bênção, com resposta, com vitórias, e por isso que a Igreja de Deus e Amor é essa potência hoje, está aí no mundo inteiro, o Evangelho sendo pregado. E a outra experiência é nessa mesma viagem, uma delas é nessa mesma viagem, quando dali da Venezuela eu fui para Trinidad e Tobago, e voltamos de novo para Caracas, e passado alguns dias eu fui para Granada, que é um país também do Caribe, pequeno, mas um país muito carente da palavra de Deus. E eu fui, e quando descemos nesse país, eu desci muito preocupado, não sei, aquele dia eu estava preocupado, muito preocupado, na viagem toda orando, e naquela viagem tivemos um imprevisto, o avião sofreu uma pane, e ele perdeu altitude muito rápido. Pessoas passaram mal, a tripulação se preparou para o pior, mas Deus nos guardou e desceu com tranquilidade. Quando tocou no solo, teve uma vibração muito grande, parecia que ia sair fora da pista, mas foi tudo bem. E quando eu desci, coloquei meus pés no país, desci da aeronave e coloquei meus pés, quando eu dei o primeiro passo, eu ouvi como se estivesse dentro da igreja. Nessa época eu estava dirigindo a nossa igreja em Araraquara, no interior aqui de São Paulo, e quando eu desci, eu ouvi a igreja orando, e naquela hora, confuso horário, marquei a hora ali, era o horário do círculo da oração de manhã na igreja. Eu ouvia perfeitamente a igreja orando a meu favor. Eu sentia ali a presença de Deus, sabendo que na minha retaguarda tinha uma igreja, tinha irmãos em oração para Deus nos abençoar. Irmãos, Deus nos abençoou tanto, Deus nos deu uma vitória tão grande nesse país, que nessa viagem Deus preparou os documentos necessários, preparação para abrir igreja. Encontramos uma escola de idiomas, de um professor venezuelano ensinando espanhol, e um intercâmbio Venezuela-Granada, e ali nós deixamos já a porta aberta para os missionários que foram em seguida para abrir a igreja. Realmente foi uma bênção de Deus. Eu me lembro até hoje desse momento, me emociono, porque a vida de missionário, ela é ativa 24 horas. Nós viajamos, estamos fazendo a obra de Deus,
pregando a palavra do Senhor, e a gente se emociona a cada minuto daquilo que passamos. Por quê? Porque é momentos que marcam a nossa vida, porque é um chamado de Deus, e quando Deus nos chama, não tem como nós fugir. Nós temos que fazer, porque Deus vai requerer de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a sua vida, tem muito mais experiência, Deus me mostrou coisas tremendas, passei por dificuldades, passei risco de morte na Indonésia. Na época que eu fui, estava tendo ali uma grande manifestação popular. Algumas pessoas se lembram, alguns anos atrás, que alguns guerrilheiros atearam fogo num shopping, morreram muitas pessoas ali, infelizmente morreram umas carbonizadas, outras devido a inalar fumaça. Eu fui realmente nessa época, e as ruas estavam terríveis, homens armados por todo lado. Fomos, num determinado momento, ficamos à mercê da situação, mas Deus nos guardou, e realmente o Senhor me deu vitória, também com o irmão que estava comigo. Realmente foi bênçãos de Deus, e muito mais. Então, nós viajamos, fizemos a obra de Deus. Eu viajei muito aqui para a América, para a Europa, e principalmente para a Ásia e Oceania. São países difíceis, são países que realmente precisam da nossa oração, e até hoje a igreja tem batalhado, tem algumas igrejas abertas, mas a perseguição é muito grande, e há missionários em todos esses países ali sofrendo. Você imagina, eu cheguei a conviver com missionários lá na Indonésia, fazendo cultos em secreto. É realmente difícil. Eu vivenciei exatamente isso, nós devemos orar todo instante por eles, por todos os missionários, e os que estão nos assistindo agora, que você está no campo missionário, se preparando para isso, ou você que tem um chamado de Deus, tenha fé, Deus vai te usar, a hora certa vai chegar, não se precipite, espere o momento. Um determinado tempo eu fiquei responsável do setor de exterior da sede mundial por 2 anos. Fiquei trabalhando no escritório central e responsável do exterior, e realmente chegavam muitos irmãos prebendados, outros não, voluntários, irmãos que tinham chamado, mas a gente sabia que tinha o momento certo, tinha a hora certa. Alguns irmãos achavam que tinham chamado. E o chamado missionário não é você ter um passaporte, passagem, um hotel reservado, embarcar numa aeronave e descer naquele país e realmente voltar com pouco tempo, ou pensar que vai ser como uma viagem de turismo. Não, a viagem missionária é realmente uma viagem desgastante, preocupante. Jamais alguém vai chegar lá sem orar, sem jejuar, sem preparar. Então, tudo isso é importantíssimo. Então, o missionário, ele vive todo o tempo preocupado. E você que está nesse campo missionário, você que está se preparando para isso, continue firme, continue olhando para Cristo, sabendo que Deus será com você. Deus será com você todo instante, todo momento. Deus é com você de uma maneira gloriosa. Ele é bom, ele é maravilhoso, mas temos que cumprir o seu ID, para depois não lamentarmos, não ficarmos lamentando a oportunidade perdida. Mas também não podemos fazer além daquele momento que Deus chamou, vamos fazer, mas esperar a hora certa. Deus vai levar, Deus vai sustentar, e Ele vai abençoar grandemente. E não é só no exterior, missões também é no Brasil. Nós temos o Nordeste brasileiro, nós temos parte do Centro-Oeste, o Norte do Brasil, que precisa muito do Evangelho. Então, tem muitos lugares, e tenho certeza que Deus vai nos abençoando cada vez mais, abençoando os irmãos, e de uma forma tremenda, almas vão sendo salvas para o Senhor Jesus. E o mais importante do campo missionário é o aprendizado, irmãos, é muito bom. É aprendizado para a nossa vida, passo isso para as minhas filhas, e também sempre, quando tenho a oportunidade de participar de uma live ou palestrar a esse respeito, é muito importante. Aprendemos muito do Senhor, são experiências tremendas, e algo muito importante que se aprende é confiar mais em Deus e saber que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo.
Ele te guarda, ele te abençoa, ele te leva, ele te traz, e ele será contigo o tempo todo que fazer a obra dele. Mas tem lutas, é espinhoso. Eu deparei com missionários de missões aqui, de outros ministérios do Brasil, que estavam ali como esquecidos, porque estavam passando dificuldades aqui no país, as pessoas lá desamparadas pelos irmãos aqui, mas o Senhor não deixava nada fazer falta. O desespero tomava conta deles, era tremendo. Nossos missionários também, com uma certa viagem na Europa, eu fui visitar alguns irmãos, viajei por vários países visitando os missionários, fui enviado pela igreja para visitar os missionários, saber as suas necessidades, ajudá-los financeiramente, dar o apoio que eles precisavam, psicológico, e também ajudá-los nos cultos, irmãos, e vimos realmente o desgaste, as dificuldades, realmente é um sofrimento, é uma batalha. Então, que Deus abençoe os missionários, nunca desanimar. Quem tem chamado, não desanima. Ele é forte, Deus é com ele, Deus é contigo, e Deus vai te usar de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus nessa noite, nesse primeiro dia dessa campanha maravilhosa, essa campanha de missões, que Deus possa abençoar grandemente essa semana de missões, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Eu gostaria de ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso 1, que diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simão, o chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus sobre o chamado. Aqui a palavra de Deus diz que lá em Antioquia havia alguns profetas, doutores, e começou a nomear Barnabé, Simeão, também chamado Níger, Lúcio, Manaém, que foi criado com Herodes. Ele era da casa de Herodes, o tetrarca. E Saulo. Então, esses homens estavam ali a serviço do Senhor. Eles estavam com as suas vidas à disposição do Senhor. Mas veja bem, o verso de número 2 fala que servindo eles ao Senhor e jejuando. Agora vem a parte importante. E disse o Espírito Santo. Quem escolheu os 2 missionários aqui que lemos foi o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, apartai-me, separa-me, Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra. Prepara eles para a obra que os tenho chamado. Então é o Espírito Santo que chama. É o Espírito Santo que escolhe. Você que é missionário, você que tem um sonho missionário, você que ora por missionários, Deus te escolheu. Foi o Espírito Santo que te escolheu. Então você não vai olhar para o homem, não vai olhar para a denominação, você vai olhar para o Espírito Santo, você vai olhar para Deus, Deus será com você. O homem falha, o homem tem projetos, mas não consegue concluí-los, mas o Senhor não. O Espírito Santo não, ele é fiel, ele cumpre e ele vai sempre te guardar. E aqui nós vemos que não foi Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, que falaram, nós queremos ser missionário a partir de agora, eu quero ser missionário, eu vou para onde eu acho melhor. Irmãos, foi o Espírito Santo que disse, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então eles estavam ali, orando, jejuando, na presença do Senhor. Então, um dos requisitos do chamado é você estar em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, você em oração, e com certeza Deus vai te abençoar. Então, Barnabé e Saulo foram chamados pelo Espírito Santo por uma obra que Deus já tinha para eles.
já tinha o chamado para essa obra. Então, eles foram chamados, e diz o verso 3, e eles ainda jejuando e orando. Após saberem que o Espírito Santo tinha obra com Barnabé e Saulo, eles continuaram a jejuar e orar, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus. Se nós começarmos a entender o que diz a palavra do Senhor, nós vamos ver que, para o campo missionário, precisamos estar preparados, jejum e oração. Porque no campo missionário é uma guerra direta com Satanás. É uma guerra com o mundo. Você está tirando das garras do inimigo almas que ele estava as conduzindo para o inferno. Você está tirando das trevas e mostrando a luz. Você está entrando no território inimigo com a luz do evangelho para derrotar esse inimigo e tirar das garras deles almas preciosas aos olhos do Senhor Jesus. Almas que Jesus morreu por elas na cruz do Calvário. Então, se alguém está no campo missionário e pretende ir, saiba que vai ser guerra constantemente. O inimigo vai lutar na igreja, vai lutar na vida social, vai lutar na família, vai lutar nas finanças. O inimigo vai tentar, de qualquer maneira, desincentivar, tirar toda a sua fé, sua força, te desanimar para você parar. Mas aqui, a palavra do Senhor já nos ensina que eles serviam ao Senhor jejuando. Eles orando e jejuando, o Espírito disse, separa para mim os dois. Mas depois que o Espírito Santo falou, separa para mim, o que aconteceu? A igreja levantou oração por eles. Está vendo a importância? O chamado não é simplesmente, a pessoa levantou de manhã, hoje eu sou missionário, vou embora. Não, não é assim. E outra, o missionário não escolhe para onde ele vai. Chegou irmãos para mim e falou, irmão, eu quero ir evangelizar porque eu sinto que o meu chamado é para a Europa. Europa é um dos lugares mais difíceis de pregar o evangelho. Não, a Europa são países, pode ser países desenvolvidos, mas o evangelho é difícil. Quer ganhar alma? É países que têm uma grande população e pessoas necessitadas. África, partes da América Central, é lugar onde se ganha alma. Então, nós nunca devemos escolher onde vamos. É o Espírito Santo que falou aqui, ó, separa eles para mim para a obra que os tenho chamado. Está dizendo aqui, ó, para a obra que eles querem fazer. Aí eles falaram para mim que eles querem ir para outro lugar. Não, eu tenho chamado para uma obra. Então, quem nos escolhe é o Senhor. Se Deus te escolheu, não adianta fugir. Ao exemplo de Jonas, não fuja. Deus te mandou, deixa tudo acontecer no momento certo, Deus vai preparar e você vai começar a fazer e Ele vai te abençoar. Pode vir luta, pode vir batalha, pode vir perseguição, você pode ser incompreendido, ou você pode ser perseguido, você pode ser perseguido pelo inimigo, perseguido por homens que não creem em Deus, perseguido até mesmo pela sua igreja, perseguido pela família, mas é foco no seu chamado. É olhar para Cristo. Esquece tudo que está ao teu redor e olhar para Jesus, porque Ele vai te abençoar. Então, quando Deus chamou Barnabé e Saulo, eles então já se prontificaram, porque estavam jejuando, mas a igreja não chegou, não, a igreja jejuou e orou por eles. A igreja começou a orar e jejuar por eles. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós vemos aqui que o chamado é de Deus, mas a preparação, a alimentação, podemos dizer, a armadura que esse soldado vai pegar, a igreja tem que prepará-lo. A igreja tem que ensiná-lo. A igreja tem que ajudá-lo em oração. Então, o chamado foi concretizado. Mas eles não saíram. Foi chamado, estou indo embora, agora eu vou. Não. Eles continuaram orando, jejuando, depois de preparados, fortalecidos, revestidos, eles saíram a pregar o evangelho. E não saiu ali em um lugar perto, não. A viagem foi longa.
Se nós lermos os versículos a seguir, eles encontraram grandes batalhas, oposição dos judeus. Paulo discursou na sinagoga e foi batalha. Eles enfrentaram realmente ali homens cruéis, perseguidores. Nós vamos ver adiante como lá em Filipos foram presos. Paulo mais à frente já com Silas, açoitado, e assim foi o evangelho. Então, o chamado de Deus, o chamado para a vida missionária, ela é do Espírito Santo. Mas compete a nós nos preparar, a igreja ajudar em oração, revestimento, como é o caso da Igreja de Deus e Amor. Os seminaristas sendo preparados no seminário para fazer a obra de Deus. Quando nós viajávamos no década de 90, 2000, quando o missionário enviava missionários, teve um culto, teve uma reunião na sede mundial que, naquele dia, foram enviados obreiros para o mundo inteiro. Foi coisa mais linda, foi coisa tremenda. Foi obreiros para o mundo inteiro enviados, o país que ainda não tinha, o que tinha foi reforçar a abertura de igreja, o que não tinha foi enviado missionário, naquele dia até mesmo para a Indonésia, onde eu já tinha ido, e também para o Timor-Leste, que tinha se desligado da Indonésia, que fala português, então foi tremendo. Mas assim, os irmãos já em oração, a igreja, cada obreiro que foi enviado, ele tomava conta de uma igreja. E aquela igreja era responsável por oração, por ele, para revestir ele, e ele buscar a Deus, e assim a obra foi crescendo. Então, o campo missionário, hoje, é carente, como sempre foi, precisa de obreiros, precisa de famílias, mas nessa hora, nós temos que estar em oração pelos irmãos que estão no campo missionário, por irmãos que estão se preparando para isso, e nunca se precipitar, esperar a hora certa, o momento certo. Uma coisa que não podemos esquecer, o chamado missionário não é uma maneira de sobreviver financeiramente. Eu vou ser missionário porque eu quero ganhar, eu quero ter dinheiro, o salário é bom, o salário é oferecido. Se alguém estiver pensando em ser missionário e está ali querendo que tenha lucros financeiros, não vai adiante, não vai conseguir. O chamado missionário é árduo. Primeiro, é lógico, precisa da subsistência, mas que seja para a subsistência e para que o reino de Deus possa crescer. O chamado é realmente grande, a obra de Deus necessita. Como eu sempre falo, alguns pastores também falam, a Igreja Deus e Amor é uma igreja de oportunidades. É a igreja que mais dá oportunidade para obreiros, para servos de Deus fazer a obra do Senhor. Até hoje não vi uma igreja, não desmerecendo as demais, que dá tanta oportunidade como a Igreja Deus e Amor. Irmãos que têm o seu tempo de batismo, cumpre as normas, as regras da igreja, o tempo necessário para a preparação, já começa a pregar, quantos já vão dirigir igrejas, e quantos irmãos aí saem para a obra missionária. Então, a igreja está em oração, é uma igreja focada em missões, e isso é muito importante. Então, que Deus possa abençoar você, que Deus possa estar contigo nessa jornada, não desfaleça. Se porventura você está passando hoje uma decepção com homens, ou talvez você está aí até esquecido por homens, pode ter certeza, Deus não te esqueceu, Ele está no controle de tudo. Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. É o campo missionário, é árduo, mas a experiência faz-nos crescer na graça, crescer no conhecimento e sermos abençoados grandemente pelo Senhor. Não desista, olhe para Cristo, o Senhor te abençoará, o Senhor dará vitória, o Senhor será contigo. Mesmo que venha perdas, mesmo que venha perseguições, continue no foco com o Senhor e Ele vai te abençoar grandemente. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, que Deus possa te dar vitória. Eu gostaria nesse momento de falar com Deus. Já foi feita a oração pelos missionários, quero orar novamente, pedindo a Deus bênção sobre a vida de todos os missionários que estão pregando a palavra de Deus, pastores, com sua família, levando o evangelho do Senhor no Brasil, fora dele,
levando a palavra do Senhor, orando pelo nosso país. Hoje o Brasil já tem uma certa perseguição ao evangelho. Muitos já estão percebendo isso. Então vamos orar para Deus nos abençoar aqui também e que Deus nos dê a vitória gloriosa dos céus. Recentemente, o nosso país, através de deputados aqui do Brasil, foi denunciado por perseguição religiosa. Estamos passando perseguição religiosa. Então nós temos que orar, porque a igreja do Senhor tem que permanecer viva, atuante, ganhando almas para o Senhor Jesus. Oremos ao nosso grande Deus. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra, onde lemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, mandou separar missionários como Barnabé e Saulo para a Tua palavra. Eu quero pedir que abençoe todos os missionários, todos os obreiros que têm um chamado, estão fazendo a sua obra, pregando o evangelho, anunciando a Tua palavra. Meu Deus, abençoe grandemente. Senhor, eu quero apresentar todos os seminaristas da nossa igreja, pastores das setoriais, sucursais, anexos, todos estamos fazendo a Tua obra, Senhor. Abençoe os obreiros, obreiras, abençoe, Senhor, a Escola Teológica Deus e Amor, professores, abençoe o pastor Lucas Santos na direção, abençoe grandemente o pastor Marcos, como os demais professores, abençoando o Senhor grandemente, estão ali, ó Deus, fazendo a Tua obra, preparando missionários, e a luta é grande contra eles, ó Deus, mas em nome de Jesus são mais do que vencedores. Senhor, te damos graça, pedimos que abençoe todos os missionários, a sua família, que a família possa entender, que possam vencer essas batalhas e serem abençoados grandemente. Abençoa a nossa igreja, Deus e amor. Meu Deus, venha abençoar grandemente, já nesses 59 anos de vitórias e bênçãos. Guarda, Senhor, o teu povo, abençoando a tua diretoria, abençoando a nossa diretoria, abençoando todos que fazem a tua obra. Graças te damos. Visita agora pessoa por pessoa. Se há alguém enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Se há alguém triste, seja alegre. Se tem algum missionário em situação de risco, livra eles, Senhor. Guarda eles, guarda a sua família. Livra de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço. Todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, professor Marcos, Deus abençoe grandemente pela oportunidade nessa noite maravilhosa. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração e um pouco pude contribuir para essa semana missionária, onde vamos prosseguir aí fazendo a obra de Deus. Não vou perder as experiências dos demais pastores que estarão aí durante essa semana. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe aos queridos irmãos que estão nos assistindo, nossos irmãos internautas, que estão assistindo agora ao vivo, os que estarão assistindo depois também essa live, estarão acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe, pastor Paulo Martins. Meu Deus, como agregou a nossa vida espiritual. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu senti a presença de Deus aqui, os nossos internautas também sentiram a presença de Deus, sentiram o seu coração arder por missões, sentiram o teu coração arder com desejo de ir ganhar almas para o reino de Deus, e que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que essas experiências o Senhor venha continuar compartilhando por onde quer que o irmão passe, porque são experiências riquíssimas que elevou a nossa vida espiritual assim de uma tal forma. Eu tenho certeza que os internautas também sentiram isso, aprenderam, né, com essas experiências. Eu tenho certeza que muitos têm chamado para ser missionários e vão, a partir de hoje, se capacitar cada dia mais, se preparar cada dia mais, e eles já aprenderam hoje que não é fácil. Para fazer missão, não é fácil, tem que estar na dependência total de Deus, e nós vemos isso quando Jesus enviou 70 a primeira vez, disse aí, não leva nada, nem alparcas, nem sandália, e o Senhor, quando envia, não deixa faltar nada. Quando envia, Deus, ele cuida. Jesus cuidou, como o Senhor tem cuidado. Então, quando a pessoa tem um propósito sincero com Deus, de ir fazer verdadeiramente a obra de Deus, o Senhor, ele cuida, o Senhor livra, e o Senhor
abençoa de uma forma gloriosa. Que Deus abençoe, pastor Paulo Martins, muito obrigado mesmo, de coração, já agradeço, né, por ele não ter aceitado o convite de estar conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, me coloca à disposição o que precisar. E na próxima semana missionária estaremos de novo precisando. Estamos aqui para juntos compartilhar o que Deus tem nos dado, sabendo que somos dependentes dele e o que podemos fazer, vamos fazer mais e mais para ele. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente aos irmãos internautas que conosco estiveram nessa noite, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Tivemos um pequeno problema técnico, já o professor Marcos retornará conosco para encerrarmos esse primeiro dia da semana missionária em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente e o nome do Senhor ser glorificado. Como disse o pastor Marcos agora há pouco, temos que ser dependentes de Deus. Quando somos dependentes dele para fazer a obra do Senhor, ele sempre estará conosco, nos guardando, nos levando aos lugares aonde seremos abençoados e salvos por ele e salvar almas, tirar almas das garras do inimigo. Então, tenha fé, sempre confiando no que Deus faz. Ele é maravilhoso. Ele nos conduz a lugares que são difíceis, mas ele é conosco. É ali que ele quer salvar almas, é ali que ele quer resgatar almas das garras do diabo e quer abençoar vidas, levá-las ao céu de luz, de salvação, para viver eternamente com Jesus Cristo na glória. E eu tenho certeza que quantas pessoas estão no campo missionário, às vezes começa a vir aquele desânimo e muitas vezes se perguntam, eu estou realmente no lugar certo? Eu devo continuar? Eu posso continuar? Eu vou conseguir continuar? Não desista. Continue buscando a Deus, continue clamando ao Senhor, tenha fé, segura nas mãos do Senhor e Ele vai te abençoar grandemente. Continue com mesma fé, com a mesma confiança, não desanimando, olhando para Cristo, segurando nas mãos de Deus, e Ele sempre te apoiará, te ajudará, e você verá as mãos de Deus sobre a sua vida. E você que não pode ir, você que não tem condições, não chegou a tua hora, você pode orar por eles, orar pelos missionários que estão ali no campo missionário, que Deus guarde eles, proteja, e também ajudar, contribuir na tua igreja, contribuir com o ministério, com as missões, porque o custo é elevado, hoje as passagens aéreas são caras, não só no Brasil, mas no exterior, tudo isso gera um custo enorme para as igrejas, e que você ajudando, você apoiando, com certeza estará ajudando também na salvação de almas que precisam morar no céu com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos encerrando por aqui. Que Deus derrame a bênção, a vitória sobre a tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Também. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, eu vou encerrar aí com a bênção apostólica, para a glória de Deus, e eu espero vocês amanhã, no nosso canal Vivendo para Servir, e eu tenho certeza que amanhã terá mais experiências, em nome de Jesus. O pastor Lucas Santos estará contando para nós, para nossa edificação. Que Deus abençoe, que o amor de Deus Pai,
e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, e sejais com todos vós, agora e para todos sempre. Quem concorda, escreve aí amém, aí nos comentários.